Para os amantes de terror, ver um filme ou uma série assustadora pode ser uma coisa rotineira e até simples. Mas quando a gente fala de jogos de terror, tudo fica mais complicado, porque você é o agente da história e precisa controlar e sentir tudo que o personagem está vivendo. Então, se você quer saber boas indicações no universo dos games de terror, fica aqui que eu separei uma lista dos jogos de terror mais assustadores de todos os tempos. Fala comigo, família, eu sou o Breno A7 e esse aqui é o Não Assista Sozinho, o canal onde o terror é compartilhado. E hoje, família, eu preparei uma lista sensacional para você que é um gamer nato e gosta de sentir terror, sentir pavor, sentir medo jogando videogame. Mas antes, é claro que eu não posso deixar de te pedir para se inscrever aqui no canal se você caiu aqui de paraquedas ou se você tá vendo os vídeos e ainda não tá inscrito. Confere aí a sua inscrição e se inscreve aqui no canal, beleza? Aproveita e já deixa o like aqui embaixo, que é muito importante pra mim e pra você não custa nada, tá bom? Foi? Se inscreveu? Então vamos pro vídeo. O primeiro game da nossa lista e que eu tive uma dificuldade imensa pra terminar o jogo é Outlast 2. Outlast 2 é um jogo eletrônico de survival horror em primeira pessoa, desenvolvido e publicado pela Red Barrels para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One em abril de 2017. É a sequência do jogo eletrônico de 2013 Outlast e apresenta um jornalista chamado Blake Langerman, junto com a sua esposa Lynn, percorrendo o deserto do Arizona para explorar o assassinato de uma mulher grávida, apenas conhecida como Jane Doe. Blake e Lynn se separam em um acidente de helicóptero e Blake tem que encontrar a sua esposa enquanto viaja através de uma aldeia habitada por uma seita chamada Testamento do Novo Ezekiel, que acredita que o fim dos dias está chegando. Outlast 2 para mim é um dos mais pesados dessa lista por causa do tema religioso. Enquanto você vai passando pelo jogo, você vai coletando cartas e itens relacionados ao Novo Testamento do Ezekiel, como diz a seita, e são mensagens muito pesadas relacionadas ao anticristo, a como a sua fé importa, a sua fé no demônio importa. É muito pesado, é assustador e merece muito ser jogado por aqueles que têm coragem. O segundo jogo da nossa lista é Resident Evil 7. Biohazard. Resident Evil 7 é um jogo do gênero survival horror, produzido pela Capcom e lançado em janeiro de 2017 para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, com a versão de Play 4 tendo suporte completo para PlayStation VR. O jogo é o 11º título principal da série Resident Evil, sendo o terceiro deles a usar uma perspectiva de primeira pessoa. O Resident Evil 7, diferente de muitos outros, foi puxado para um lado bem mais de terror, bem mais sombrio. E a história segue a busca do civil Ethan Winters por sua esposa Mia, que o leva a uma mansão agrícola aparentemente abandonada e habitada pela família Baker. Ethan faz uso de armas e ferramentas na luta contra os membros da família e os mofados, uma forma humanoide de bactéria. Itens de cura são usados em caso de lesão e há enigmas que precisam ser resolvidos para dar prosseguimento à história. É outro jogo que também, aliado à qualidade técnica pela tecnologia da época, tem várias cenas de momentos de tensão absurdos em que você só se tiver muita coragem consegue passar. É impressionante e vale a pena você jogar. O terceiro jogo da nossa lista é o mais diferente daqui do vídeo de hoje, porque é uma animação e se chama Little Nightmares. Little Nightmares, ou Pequenos Pesadelos, é um jogo eletrônico de quebra-cabeças em puzzle
em plataforma com elementos de terror desenvolvidos pela Tarsier Studios e publicado pela Bandai Namco Entertainment. O jogo foi lançado em abril de 2017 para as plataformas Microsoft Windows, Play 4 e Xbox One. O enredo da história nos coloca no corpo de Six, uma garota que acorda em uma espécie de navio onde todas as almas são corrompidas e os seres que o habitam, em sua maioria, buscam crianças para se alimentar. É isso aí que você ouviu, essas criaturas grotescas que habitam o The Maw lá no jogo, elas buscam crianças para saciar sua fome incontrolável. E a personagem Six então precisa fugir do local e evitar que ela seja comida. Little Nightmares é um jogo que me surpreendeu muito, porque quando você fala em terror, você pensa em algo mais realista, mas Little Nightmares consegue te fazer sentir medo na dose certa e te entregar a diversão que você quer. O quarto jogo da nossa lista de games mais assustadores da história é Visage. Visage é um jogo independente do gênero Survival Horror, desenvolvido e publicado pela Sad Square Studio. O jogo se passa na década de 1980, dentro de uma casa antiga situada em uma cidade isolada. Ao longo dos anos, a propriedade foi ocupada por dezenas de famílias. Enquanto alguns viveram em paz, outros foram brutalmente assassinados por diversas circunstâncias. Na medida em que o protagonista prossegue pelo ambiente, ele coleta fragmentos com informações sobre as mortes em primeira mão e os utiliza para juntar a história macabra da casa. São 3 capítulos do jogo que remetem às famílias passadas que ali habitaram, e o quarto é você mesmo, você como personagem jogando na casa mal assombrada. E é como se fosse um quebra-cabeça, você precisa coletar as peças para entender o que aconteceu e assim passar. Mas olha, tô todo arrepiado aqui. É impossível você não sentir medo nesse jogo. É impossível. Ele usa de todos os artifícios para fazer você se cagar de medo a todo momento. O quinto game da nossa lista é um terror psicológico muito famoso, que é Alien Isolation. Alien Isolation é um jogo de ação e aventura e sobrevivência, desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela Sega. Ele foi lançado originalmente para as plataformas Microsoft Windows, Play 3, Play 4, Xbox 360 e Xbox One. O jogo é baseado na série de filmes de terror de ficção científica Alien e acontece 15 anos depois dos eventos do filme original Alien, de 1979, seguindo a engenheira Amanda Ripley, filha da protagonista Ellen Ripley de Alien, enquanto ela investiga o desaparecimento de sua mãe. Diferente das adaptações anteriores de Alien, Alien Isolation dá uma ênfase para a jogabilidade furtiva, em que o jogador tem que ser mais esperto que o próprio Alien e o evitar o tempo todo. O jogo roda em uma engine construída do zero, para acomodar aspectos técnicos como efeitos atmosféricos e de iluminação, e é claro, o comportamento do alien. Esse jogo me chamou muita atenção pela qualidade de áudio. A todo momento você percebe pequenas mudanças no ambiente e por onde o alien tá passando. Isso dá uma agonia absurda, porque ele nunca tá na sua frente, ele sempre fica entre os canos, entre a tubulação da nave. É aterrorizante e muito diferente dos outros jogos de terror convencionais. E por isso vale a pena você jogar. O sexto e último game de terror da nossa lista que não podia faltar aqui é Until Dawn. Until Dawn é um jogo de aventura e de survival horror, desenvolvido pela Supermassive Games e publicado pela Sony para PlayStation 4 em 2015. Em Until Dawn você controla 8 jovens: Ashley, Chris, Emily, Jessica, Josh, Matt, Mike e Sam. Um ano após o misterioso desaparecimento de Beth e Hannah, irmãs de Josh, o grupo resolve retornar para o mesmo local onde as garotas sumiram e fazer coisas de adolescente, como ficar na cabana, namorar, essas coisas. E tudo isso acontece, é claro, numa casa na montanha
cheia de neve e cheia de silêncio para ninguém escutar. Em meio a essas brincadeiras, os outros jovens finalmente descobrem que estão sendo caçados por um psicopata mascarado. Until Dawn foi desenhado para poder ser jogado várias vezes para que os jogadores possam entender o jogo na sua totalidade. E as mecânicas utilizam um sistema chamado efeito borboleta, em que cada escolha feita terá grandes consequências nunca antes vistas no desenrolar da história. Esse efeito borboleta foi uma coisa que revolucionou os games, principalmente os games de terror, porque neles tudo pode acontecer. Em caso de Until Dawn, por exemplo, os 8 jovens podem ficar vivos no final do jogo ou os 8 jovens podem morrer, dependendo das suas escolhas. É incrível e você deve jogar Until Dawn. Fala comigo, família, qual jogo dessa lista você já jogou? Qual jogo você tá pensando em jogar? E qual jogo tá faltando aqui? Eu tenho certeza que todo mundo tem um jogo que fala, olha, esse eu me caguei, esse não dá pra mim, não é legal, nunca mais vou jogar. Todos dessa lista pra mim são basicamente assim. Então eu quero saber de você, tá? Comenta aqui nos comentários pra gente papear. Queria pedir também pra você se inscrever aqui no canal de novo, família. A gente tá crescendo e vamos continuar crescendo cada vez mais com a sua ajuda. Se inscreve aqui no canal, dá o gostei aqui no vídeo, porque isso é importante pra caramba, e manda o canal pros outros amiguinhos pra gente continuar levando conteúdo bom de terror por aqui. Tá bom, família? Aqui na tela vai estar passando mais vídeos para você clicar e não sair do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Fui!